Estudo da Palavra. Nós iniciamos então o assunto, os elementos da oração e como obter respostas, não é? Nós vimos então que o nosso amorável Senhor nos convida a buscá-lo através de oração. Nós vimos também que quando nós buscamos a Deus através de oração e esperamos por respostas, devemos estar seguros, e isso é muito importante, de que não há nada na nossa vida, preste atenção, devemos estar seguros de que não há nada na nossa vida que impeça que Deus nos ouça. Em Provérbios, por exemplo, a Bíblia diz que aquele que não ouve a lei de Deus, até a sua oração é abominável. E lá na epístola de João, diz que o pecado é a transgressão da lei. Então nós devemos estar com a nossa vida e a nossa vontade em harmonia com a vontade de Deus. Esse é um outro ponto para que haja resposta. Às vezes a gente ora, dá a impressão que a oração não passa do teto, mas é porque a gente está em pecado. Como é que Deus vai nos ouvir se nós estamos em pecado? Um outro ponto que nós vamos então estudar a partir de agora é o seguinte: nós devemos levar a Deus tudo aquilo que nos aflige e que nos preocupa de algum modo. Por exemplo, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim, ó: lançando sobre ele quem? Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando você ora, não fique aflito, não fique preocupado. O que será que poderá acontecer? E agora? Como é que eu vou resolver essa questão? Não. Confie em um Deus que, além de ouvir a sua oração, Ele tomará sobre si toda a sua ansiedade. Toda essa situação, por mais complicada que ela seja, com a certeza que Ele vai cuidar de você, com a certeza que Ele vai cuidar dessa situação. Na verdade, no livro de Salmo, capítulo 55, verso 22, Salmo capítulo 55, verso 22, diz a Bíblia: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Então aqui estão as dicas de como nós orarmos e de como nós recebemos de fato as respostas. Irmos até Ele, confiando que Ele nos ouve, ter a certeza de que não há nada na nossa vida ou algum pecado acariciado que possa impedir que Ele nos ouça, ou seja, temos que estar com a nossa vida totalmente rendida a Ele e levar todas as nossas aflições e lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Um outro ponto é o seguinte: quando nós oramos, devemos sempre incluir nas orações louvor, gratidão e ação de graça. Isso mesmo. Olha só Filipenses capítulo 1, versículo 4, que diz a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia ou anote e depois você confira com mais tempo, ok? Tá aí a dica então para você. Filipenses capítulo 1, versículo 4, nos diz o seguinte. Filipenses 1, versículo 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos nós, ou vós, por todos vós, em todas as minhas orações. Um outro texto está no livro de Colossenses, que é ao lado do Filipenses aí. Colossenses agora capítulo 3, versículo 15 a 17, que diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E ainda em 1 de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, anote e leia depois, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, quando você orar, além de você crer que Ele vai te ouvir, além de você ter certeza de que não há nada na sua vida que venha impedi-lo de te ouvir, e além de você lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, também inclua agradecimento. Seja grato. Quando você orar, já termine a oração agradecendo, louvando, cantando, adorando a Deus com a certeza de que Ele fará a vontade dEle. Amém?
Semana passada nós estudamos isso, vocês se lembram? Que quando nós oramos, devemos orar sempre segundo a vontade de Deus. Não é como muitos hoje fazem, obrigando Deus a fazer o que a pessoa quer. Não é assim que funciona. Não é colocar Deus na parede. Porque muitas das vezes nós não sabemos pedir. E Deus, como um ser de amor e que nos ama, Ele é misericordioso e não dá a nós tudo aquilo que pedimos. Porque Ele sabe que se Ele daria para nós tudo aquilo que pedimos, muitas das vezes iríamos sofrer. Portanto, é tudo sempre a vontade dEle, ou segundo a vontade dEle, porque Ele sabe o que é o melhor de fato. Um outro ponto. Devemos entender, meus amados, que o propósito da oração é nos levar a unir a nossa mente a Deus e manter uma profunda comunhão com Ele. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ainda no livro de Efésios, agora livro de Efésios, vamos ver o que diz ali. Efésios, capítulo, vamos achar Efésios aqui, capítulo 3, versículo 16 a 19. Efésios 3, 16 a 19. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, lembre-se que quando você ora, ou o propósito da oração é sempre levar você a se unir ou unir a sua mente à mente de Deus e manter uma profunda comunhão com Ele. Um outro ponto é o seguinte: Deus convida você hoje a encontrar um lugar tranquilo para orar e para buscá-lo a cada dia com todo o seu coração. Marcos, por exemplo, capítulo 1, versículo 35, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz o seguinte, a palavra de Deus: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Olha o exemplo de Jesus. Jesus, meus irmãos, ele poderia também ter pecado. Ele poderia também ter caído. Afinal, ele veio aqui também como um homem. Ele era 100% Deus e 100% o quê? Homem. Ele poderia ter cedido, ele poderia ter falhado, mas ele se fortalecia através da oração, em momentos a sós, em momentos à noite, em madrugadas, onde ele buscava força em Deus. Esse é o exemplo que ele nos deixou. Jeremias capítulo 29, versículo 13, para terminar, diz assim, ó: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Faça planos a partir de hoje, meu amigo e minha amiga, de se levantar nas madrugadas e, nas madrugadas, buscar a Deus de todo o seu coração, com a certeza de que Ele vai ouvir você e com a certeza de que Ele sempre responderá a você, dando-lhe o melhor, porque a vontade dEle é sempre o melhor. Semana que vem vou terminar este tema da série Cristianismo Prático, os elementos da oração e como obter resposta, analisando mais 2 pontos. Um deles é: aprenda a orar em voz alta quando só Deus possa ouvir. Vou explicar o porquê disso semana que vem e vou citar os textos. E registre as respostas de Deus e conte a outros as bênçãos que Deus tem derramado sobre você.